Zoran Mamdani derrotou nanoslayer Andrew Cuomo na primária democrática para prefeito de Nova York. Ele está fazendo grandes promessas, mas será que conseguirá cumpri-las? Bem-vindo ao America Uncovered. Eu sou Chris Chappell. Zoran Mamdani tem tomado os Estados Unidos da América de assalto com sua agenda socialista democrática e seus cativantes olhos castanhos. Agora que ele venceu a primária democrática para prefeito de Nova York, muitos se perguntam o que virá a seguir. Especialmente porque ele está concorrendo com uma agenda socialista democrática, uma agenda que o presidente Trump jurou impedir, chamando Mamdani de lunático comunista. E que ele vai salvar a cidade de Nova York e torná-la quente e grande novamente, assim como eu fiz com a boa e velha Estados Unidos da América. Tornar a América quente novamente? Com licença, senhor presidente. Quando exatamente a América era quente? Durante a escravidão? Isso é realmente uma boa gota. De qualquer forma, a agenda de Mamdani inclui um congelamento no aluguel, uma repressão aos maus proprietários, supermercados de propriedade da cidade, ônibus gratuitos, creche gratuita, aumento de impostos sobre corporações e o 1% e um aumento no salário mínimo de Nova York de 16,50 para 30 até 2030, entre muitas outras políticas. Como impostos mais altos em bairros mais brancos. Quando ele diz mais brancos, não se refere a cercas brancas. Se isso parece racista, não se preocupe. Mamdani disse à National Broadcasting Company News Meet the Press que não é motivado por raça. É mais uma avaliação de quais bairros estão sendo subtributados versus sobretaxados. Ok. Então, da próxima vez que alguém gritar poder branco, o que eles realmente querem dizer são os benefícios inerentes à tributação proporcional. Faz sentido. Então, o que pensar de suas propostas políticas? Ele realmente consegue aprová-las? Vamos primeiro analisar sua proposta de congelamento de aluguel. Todos nós sabemos que viver em Nova York é extremamente caro. Como residente de Nova York, isso não é um estúdio, é a minha casa. O espaço onde durmo embaixo da mesa custa $4.600 americanos mensais. Mas congelar os preços dos aluguéis realmente é a solução? Mamdani não é o primeiro a fazer tais promessas. Até mesmo a ex-candidata democrata à presidência Kamala Harris fez o mesmo. Lembra dela? Sim, eu sei, os tempos antigos passam tão rápido. Vamos enfrentar os proprietários corporativos e limitar os aumentos injustos de aluguel. Cara, olhando para trás na campanha dela, você simplesmente não consegue evitar de rir e rir. O riso está ficando um pouco desconfortável agora. Por que você não para de rir? O controle de preços sempre traz efeitos colaterais negativos. O controle de aluguel pode manter os preços baixos para alguns inquilinos. Mas o Brookings Institute, um think tank com inclinação à esquerda, baseado em Distrito de Colômbia, aponta que, enquanto o controle de aluguel parece ajudar os inquilinos atuais a curto prazo, a longo prazo ele diminui a acessibilidade, alimenta a gentrificação e cria um derramamento negativo no bairro ao redor. Parece bom a curto prazo, mas é destrutivo e pode arruiná-lo a longo prazo. Basicamente, Taco Bell. Uma revisão de mais de 200 obras sobre controle de aluguel confirmou esses efeitos. E o que a maioria diz é que o controle de aluguel leva a um aluguel mais alto em moradias não controladas, mais pessoas vivendo em propriedades inadequadas às suas necessidades, menor mobilidade de trabalho, menor oferta de alojamento para aluguel, menor qualidade de moradia para aluguel e menos construção de novas moradias para aluguel. E veja bem, é uma organização de esquerda que está dizendo isso. Isso não veio do Instituto Oligarca de Torcedores de Bigode, Grandes Golpistas Unidos. É um cartão de visitas realmente longo. A Holanda, que é grande defensora do controle de aluguéis, comprova esses pontos com sua enorme escassez de moradias, que parece piorar a cada ano. E ainda assim, Mamdani acha que pode construir 200 mil unidades de moradia acessível? Para fazer isso, Mamdani diz que a cidade terá que pegar emprestado 70 bilhões de dólares, o que excede seu limite de dívida em cerca de 30 bilhões. Então gastar ainda mais dinheiro que você não tem para talvez resolver seus problemas. Brilhante. Claro, sempre há a opção de tentar soluções do mercado livre. Funcionou bem para a Argentina. Mas aqui nos Estados Unidos da América, socialistas democráticos descrevem o capitalismo como roubo, enquanto libertários chamam a tributação de roubo. E eu chamo Champagne ganhando o Oscar sobre Mickey Rourke em 2009 de roubo.
Isso não tem relação com o que estou falando. Eu ainda não superei isso. Voltando ao Mamdani. Mas também temos outras convicções firmes, como o apoio ao boicote, desinvestimento e sanções, e o objetivo final de tomar os meios de produção. E é muito crítico, durante o processo de endosso, deixar muito claro qual é o propósito de todo o projeto. Não é simplesmente para aumentar a consciência de classe, mas para vencer o socialismo. E, obviamente, aumentar a consciência de classe é uma parte crítica disso. Temos que continuar a eleger mais socialistas e temos que garantir que não nos desculpamos pelo nosso socialismo. Isso parece bastante socialista, mas pelo menos não parece comunista. Precisamos ir além do mercado. Podemos criar fundos comunitários de terras para adquirir gradativamente moradias no mercado privado e convertê-las em propriedade comunitária. Sim, isso é pura conversa de comunista, mas ei, mesmo que tenha falhado literalmente todas as outras vezes na história em que foi tentado, tenho certeza de que desta vez será feito corretamente. Outra coisa que Mamdani defendeu em sua campanha é a comida acessível. A solução de Namdani, supermercados administrados pelo governo. Os preços dos supermercados estão descontrolados, com o custo de ovos e leite disparando. Algumas lojas até usam preços dinâmicos, aumentando os valores ao longo do dia conforme a demanda. Não é necessário. Sou Zoran Mamdani e, como prefeito, criarei uma rede de supermercados municipais. É como uma opção pública para produtos agrícolas. Fundos serão redirecionados de supermercados corporativos para supermercados municipais, focados em preços baixos, não em aumentos abusivos. Essas lojas funcionarão sem visar lucro ou pagar impostos sobre propriedade ou aluguel, repassando as economias para você. Bem, isso parece ótimo no papel, na execução. Eu nunca fui a um Detran e pensei, esses caras realmente deveriam estar encarregados do que eu coloco no meu corpo. Na realidade, os supermercados só obtêm um lucro de cerca de 1 a 3%, então não tenho certeza se isso poderia ser considerado extorsão. Mas Mamdani mais tarde elaborou sobre isso, dizendo que quer cortar os subsídios da cidade para supermercados e mercearias corporativas. Supermercados administrados pela cidade propuseram um programa piloto com uma loja em cada um dos 5 bairros. O custo total é de 60 milhões de dólares. Isso é menos da metade do que a cidade já planeja gastar em subsídios para supermercados corporativos sem garantia de preços mais baixos. Ele está se referindo especificamente aos 140 milhões de dólares investidos na economia de Nova York através do Programa de Expansão do Varejo de Alimentos para apoiar a saúde, ou Programa Expansão do Varejo de Alimentos para apoiar a saúde. Mas aqui está o problema. Novamente, os políticos gastam mais tempo criando acrônimos inteligentes do que programas eficazes. Mamdani está assumindo que isso é gasto do governo, mas não é o caso. Como aponta o Washington Examiner, esse dinheiro foi investido não pela cidade, mas por supermercados corporativos. E a menos que ele vá tirar dinheiro diretamente deles, isso não vai dar muito certo. Então teremos que encontrar outra maneira de tomar os meios de produção. Para ser claro, embora a cidade tenha dado a algumas mercearias com o programa um desconto fiscal, é um desconto fiscal. Eles não estão distribuindo dinheiro para essas lojas, especialmente não a quantia que Mamdani pensa. Além disso, um dos grandes problemas com as mercearias administradas pelo governo, ou realmente qualquer coisa administrada pelo governo, é que tendem a ser menos eficazes. Você não vê muitas avaliações 5 estrelas para o governo no Yelp, vê? O mercado Harris em Kansas é um ótimo exemplo. Por mais que Mamdani pareça se referir a ele como um modelo a seguir, na realidade estava apenas sobrevivendo. A única coisa que estava apenas sobrevivendo que eu consideraria um modelo a seguir era Betty White, Descanse em Paz. O City Journal aponta que a loja perde dezenas de milhares de dólares anualmente, precisa de voluntários para estocar as prateleiras e depende de doações de produtos de empresas locais. É mais uma cooperativa rural ou despensa de alimentos do que uma mercearia tradicional. Acredito que por essa razão a cidade teve uma corporação assumindo como novos operadores. Então, ao tentar um programa socialista, eles ajudaram o capitalismo a vencer? Tem certeza de que Mamdani não é um irmão secreto de Wall Street jogando xadrez estratégico, patrocinado pela Meta? Empresas estatais geralmente correm risco de escassez por venderem produtos muito baratos e não se adaptarem bem aos gargalos da cadeia de suprimentos. Foi assim que conseguimos as filas de comida soviéticas. Se o Yelp existisse naquela época, essas teriam sido sua bandeira. 1 estrela. E ainda assim Mamdani está insistindo nisso.
Quanto à sua iniciativa de aumentar o salário mínimo de Nova York para $30, basta ver como um salário mínimo de $20 no fast food funcionou na Califórnia. Mamdani adora fazer promessas como ônibus gratuitos e creches. Mas até mesmo a sua própria equipe admite que não é realmente gratuito, e isso custará bilhões. O dinheiro não cresce em árvores. E para quem diz que sim porque é feito de papel que vem das árvores, nada disso. O dólar dos Estados Unidos é feito principalmente de algodão e linho. Então qual é a solução de Mamdani? Bem, mais impostos, isso mesmo. Um novo imposto de renda de 2% para residentes que ganham mais de $1 milhão por ano e um aumento na taxa de imposto corporativo de 7,25% para 11,5%. Isso é mesmo viável? Os ricos não abandonariam a cidade? Seria mesmo possível aumentar os impostos apenas nos bairros mais ricos? Como eles vão saber o quão branco é o bairro fora de suas cercas de estacas? Outro ponto é que nem todos os democratas concordam com as políticas de Mamdani. A governadora de Nova York, Kathy Hochul, criticou a proposta de imposto sobre os ricos de Mamdani, afirmando que não aumentará os impostos quando a acessibilidade é a principal questão. Seria como tentar atirar uma maçã da cabeça de alguém com uma espingarda. E sendo Nova York é uma grande maçã, o próprio Mamdani admite que não pode impor unilateralmente sua agenda, mas ele apontou como pode pegar criativamente o que é considerado um não iniciador e torná-lo inevitável. Não vai ajudar as pessoas a terem menos medo do socialismo quando seus argumentos são os mesmos do Thanos. Apesar de defender políticas controversas potencialmente prejudiciais, Mamdani venceu a primária democrata para prefeito de Nova York. Muito disso foi graças ao apoio de muitos jovens nova-iorquinos ricos em seus 20 anos. E aqueles profundos e bonitos olhos castanhos nos quais você poderia se perder, e o fato de que ele era contra Cuomo. Mas se você olhar para essa análise de eleição do New York Times, notará que o concorrente de Mamdani, Andrew Cuomo, tinha mais apoio entre os residentes negros e de baixa renda. Por que isso? Eles não tinham nenhum familiar em casas de repouso durante a Covid? Mamdani não é todo sobre nivelar o campo de jogo para os pobres, incluindo os pobres negros de Nova York? Eles podem não concordar com sua mensagem ou políticas. Veja, Mamdani está tentando se apresentar como alguém que quer comer os ricos, dizendo coisas como "eu não acho que deveríamos ter bilionários". Ele também se identifica com o que vê como classes oprimidas e desprivilegiadas. Mas na realidade, esse cara é uma das pessoas mais privilegiadas que existem. Sua mãe é uma diretora de cinema multimilionária e seu pai é um rico professor da Colômbia. O próprio Mamdani frequentou uma escola cujas taxas de matrícula são tão altas quanto o salário anual de muitas pessoas. Parece que ele não precisou trabalhar duro para sobreviver. E ainda assim ele está por aí, dizendo a outros jovens ricos em posições semelhantes que eles entendem o que os pobres mais precisam. Muitos temem que Mamdani arruinará tudo se tornar o próximo prefeito de Nova York. Até veículos de mídia de esquerda como The New York Times e The Washington Post estão alertando sobre isso. Isso não surpreende, já que Jeff Bezos é dono do The Washington Post. Eu também ficaria alarmado se o principal argumento do candidato fosse me devorar. O New York Times alerta que Mamdani está concorrendo com uma agenda particularmente inadequada para os desafios da cidade. Ele é um socialista democrático que muitas vezes ignora os compromissos inevitáveis da governança. Também alerta sobre a inexperiência de Mamdani. O Washington Post alerta que Mamdani levará à disfunção cívica, desacreditará a próxima geração de líderes do Partido Democrata e prejudicará as pessoas que ele tenta ajudar. De onde eles tiram essa ideia? Uma aula de história sobre políticas comunistas? As previsões dele se concretizarão, isso dependerá se Mamdani de fato se tornará prefeito. Se ele conseguir, o America Uncovered trará todas as atualizações necessárias sobre Nova York. E espero que o aluguel da minha mesa não aumente ainda mais. Mas qual é a sua opinião? Você acha que Mamdani é tão ruim quanto os críticos o retratam? Deixe seus comentários abaixo. E antes de ir, certifique-se de conferir este outro episódio de America Uncovered, recomendado pelo algoritmo. Apoie a visão imparcial de notícias do America Uncovered assinando o nosso site Premium em americauncovered.tv. Sou Chris Chappell, obrigado por assistir America Uncovered